extração e comercialização do minhocuçu, uma espécie de minhoca gigante, é uma atividade quase secular, já que possui registros que remetem à década de 1930 e comum na região central de Minas Gerais. O minhocuçu é uma espécie de minhoca endêmica do bioma cerrado, que costuma ter um tamanho corporal entre 20 e 60 centímetros, mas existem indivíduos que podem ter mais de 1 metro de comprimento. Os extratores, que são chamados popularmente de minhoqueiros, vendem o minhocuçu a comerciantes, que os revendem em suas residências em barracas à beira de estradas na região, no local que é conhecido como Shopping da Minhoca. Os compradores de minhocuçu utilizam o animal como isca na pesca amadora. Entre os minhoqueiros, existe uma parcela considerável de pessoas que fazem parte da comunidade quilombola da Pontinha, uma comunidade remanescente de quilombos, que fica localizada dentro dos limites do município de Paraupeba, mais ou menos a 100 quilômetros de Belo Horizonte. A principal fonte de renda dessa comunidade, que possui aproximadamente 2.000 habitantes, consiste na extração e venda da minhoca. Mas a atividade envolve conflitos socioambientais e institucionais há várias décadas, já que para a coleta do animal era comum ocorrer a invasão de propriedades privadas e também de uma unidade de conservação por parte dos extratores. Além disso, a legislação ambiental brasileira enquadra a atividade como crime, já que ocorre a extração, transporte, uso e venda de espécie de fauna silvestre sem a devida autorização. A presença do minhocuçu entre as espécies ameaçadas de extinção da lista brasileira e do estado de Minas Gerais agravou ainda mais o panorama relativo à extração no início dos anos 2000. Após solicitação de um produtor rural, foi instaurado um inquérito civil pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 2004, na tentativa de mitigar esses conflitos, seguido de uma audiência pública e do início do trabalho de pesquisa e extensão do Projeto Minhocuçu, uma parceria da UFMG e do Instituto Sustentar, uma organização sem fins lucrativos, que contou ainda com a participação e o apoio de outros atores sociais. Os objetivos do Projeto Minhocuçu são a mitigação dos conflitos e a conservação da espécie, através da construção coletiva de um manejo adaptativo. Em 2019, o rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, da empresa Vale, em Brumadinho, causou a morte de 262 pessoas, sem contar as 8 ainda desaparecidas. O desastre, considerado o segundo maior em termos socioambientais e o primeiro no âmbito do trabalho a nível nacional, arrastou rejeitos de minério ao longo da bacia do rio Paraupeba, o que culminou na proibição da pesca no rio. Extratores e comerciantes de minhocuçu sofreram grave impacto, já que este é o principal rio da região, situação agravada ainda pela pandemia de Covid-19 desde o ano passado. Assim, o Projeto Minhocuçu passou a ter como objetivos ainda a avaliação dos impactos do desastre na cadeia produtiva do minhocuçu e na geração de renda das populações locais. As metodologias utilizadas pelo projeto são focadas na construção coletiva de um manejo adaptativo, como falamos anteriormente, e no pleno reconhecimento do protagonismo dos sujeitos, de seu vasto conhecimento sobre a espécie, sobre a atividade extrativa e sobre seu ambiente, sempre considerando revisões e adaptações caso sejam necessárias. Algumas das metodologias que foram utilizadas: o diagrama de Venn, em que é possível visualizar os atores sociais envolvidos na complexa questão do minhocuçu, entender quais estão no centro do conflito e quais ocupam posições secundárias, como na foto em que ele estava sendo construído e após, quando foi sistematizado. Mapa falado. Em azul na foto é o rio Paraupeba e os círculos são as cidades onde o minhocuçu ocorre. Essa metodologia foi importante, pois antes pensava-se que a espécie estava distribuída em apenas 2 municípios. Assim, estudos ecológicos foram realizados para ampliar o conhecimento sobre a espécie. E junto ao conhecimento tradicional local, uma lacuna científica foi preenchida, passando a ciência de que o animal ocorre, na verdade, em 17 municípios. A travessia, que é literalmente atravessar, percorrer um ambiente guiado por quem realmente conhece o local, ou seja, a própria população.
Alguns aspectos observados na travessia são o tipo de solo, a vegetação, características geológicas gerais, características hidrológicas, etc. Pelo som do sopro, a gente sabe se ela está lá, ou se é buraco de panela, ou se é o carreiro, ou se a panela está vazia. O som é diferente da panela vazia e da panela cheia. Essa seda aí é que elas colocam para proteger ela. Esse aqui é o último barro que ela compra e faz a tapagem. Isso é para a formiga não entrar, cupim não entrar lá dentro. Calendário sazonal. É uma ferramenta que explora e investiga a forte sazonalidade do minhoco-sul, sendo possível visualizar os meses em que o minhoco-sul está em quiescência, os meses em que ele se reproduz, entre outros. Além disso, para dimensionar os impactos do rompimento e de forma a cumprir a necessária medida de isolamento social imposta pela pandemia de Covid-19, questionários eletrônicos foram aplicados e entrevistas estruturadas foram realizadas, seguindo medidas de distanciamento social. Voltando à oficina de planejamento, que teve recorde de participação, nela foi firmado um acordo informal de manejo da espécie. Esse acordo estabeleceu a interrupção da coleta do minhoco-sul durante seu período de reprodução, que acontece entre dezembro e março, a suspensão da retirada de indivíduos filhotes, a supressão do uso do fogo, a rotatividade das áreas de extração e também a reposição do solo que é revolvido no momento da captura. É importante destacar ainda que esse acordo teve adesão por parte dos extratores, mesmo tendo sido informal, e levou à diminuição significativa dos conflitos. Isso demonstra a possibilidade da continuidade da extração consorciada à conservação da espécie. O conhecimento científico que existe hoje sobre a espécie é resultado, em grande parte, dos anos de pesquisas participativas e de ações de extensão. As informações ecológicas foram construídas com os extratores e comerciantes que já tinham um enorme conhecimento sobre a espécie, e a partir do projeto, ampliaram consideravelmente seu conhecimento sobre a legislação, sobre políticas públicas relacionadas à questão. Por meio do projeto, foram obtidos dados sobre densidade e quantidade de indivíduos extraídos e vendidos, que permitiram acompanhar a conservação da espécie. O mapa falado facilitou a compreensão de que o minhoco-sul ocorre em um número muito maior de municípios do que se pensava, o que levou à retirada do minhoco-sul da lista de espécies ameaçadas de extinção, tanto a nível nacional quanto estadual. Foram produzidos diversos artigos, monografias, dissertações, tese, além de uma cartilha educativa sobre o minhoco-sul, que inclusive foi usada em ações de educação ambiental em escolas da região. Além disso, reportagens e produções audiovisuais foram realizadas e amplamente divulgadas. Em relação aos impactos do rompimento da barragem em Brumadinho e da pandemia, foram voltados esforços para analisar e tentar remediar seus efeitos. Destacamos uma ação emergencial de distribuição de cestas básicas e de insumos de proteção e prevenção contra a Covid-19 e monitoramento de comorbidades, financiadas por um edital da Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente está em tramitação, junto ao IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, uma proposta de instrução normativa para regulamentar a extração do minhoco-sul por meio de um plano de manejo adaptativo, depois de quase 20 anos de trabalho do projeto Minhoco-Sul. A extração e venda do minhoco-sul é um assunto ainda muito delicado, mas a sua regulamentação e a construção de um manejo adaptativo são necessários para a conservação da espécie, para a mitigação dos conflitos e para a estabilização, ainda que limitada, da condição socioeconômica de extratores e comerciantes, já que muitos vivem em situação de vulnerabilidade. Poucos pais de famílias que talvez não criou a família no ramo de extração de minhoco-sul.